Olá, amigo internauta, estamos de volta aqui no programa, fazendo hoje aqui mais um bate-bola com o Ademar, né? Com o Carlos Torres, Ademar Ramos, fazendo aqui um encontro aqui, uma conversa muito agradável. E hoje o tema que eu trouxe para vocês, a gente, na verdade, resolveu conversar sobre uma coisa que muito me perguntam, quem é músico, que é profissional da música, na verdade, gostaria de saber exatamente da origem disso, quem foram os mestres da música, Ademar, de onde eles vieram, por que eles deixaram esse legado, e qual é o entendimento sobre o legado deixado? Foi tudo entendido? É mais para frente esse entendimento? Como é que ficou essa questão? Sim, a música ela é muito antiga, não é uma coisa moderna. Desde os povos primitivos, quando a gente era praticamente troglodita, mas a gente sentia que batendo, fazendo ruído, a gente criava situações, dava risada e até brincava. Fazer uma bagunça, né? Mas a música, ao longo do tempo, ela foi sendo instituída, né? E foi sendo trabalhada. E nós temos músicas muito interessantes, chinesas, né? Muito antigas, e que nós desconhecemos, porque, por exemplo, o chinês, ele tem uma capacidade auditiva e visual diferente do ocidental, mas, por exemplo, cor, mas o chinês, ele vê muito mais cores do que a gente vê. Então eu tenho olhos verdes, tem gente que tem olhos azuis, gente que tem olhos castanhos, olhos claros, né? Então as pessoas enxergam as tonalidades diferentes pela cor dos olhos que tem. Mas, então, por exemplo, o alemão, ele enxerga um determinado tipo de tons, de nuances e de matizes do vermelho. Tanto é que uma grande empresa, não é isso, aquela Hoechst, né, que é uma empresa alemã que fabrica tintas, ela recebeu uma encomenda muito grande do vermelhão chinês. É o vermelhão que pinta os templos, pinta tudo que é monumento importante, né? E prédio importante, porque eles usam duas cores, o vermelho e o verde, né? E aí o que acontece? Mandaram aquele lote lá, mas quando chegou lá, foi tudo reprovado. E o alemão olhava e falou, mas tá igual o padrão, igualzinho, tá igual o que o chinês falava, que nada, não, tá diferente. Aí foram lá, né? Não, tá igual, não tá. Aí chama qualquer pessoa na rua, chamava qualquer chinês na rua, é igual. Eu falei, não, é diferente, né? Muito diferente, né? Então eles enxergam diferente, né? Então, veja, a gente vê então que no aspecto visual, eles têm uma abrangência maior de captação da luz em matizes, nuances e tonalidades. Isso também acontece na audição. Nós ouvimos uma nota, que é o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, né? E ouvimos meia nota, que é o bemol, né? Que seria o equivalente à meia nota, né? Nós temos as claves de Fá e as claves de Sol, e aí vem essa riqueza que a gente tem na música ocidental. Mas o chinês, ele ouve muito mais. Então, às vezes, a gente ouve uma música chinês, tim-tom, 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 tom. Mas que música horrível, né? É que a gente não ouve. Mas eles estão ouvindo uma outra música, eles estão ouvindo uma coisa muito mais rica do que a gente ouve, né? Então a gente tem que saber isso, que os povos são diferentes. Mas vamos falar no nosso lado, né? Os mestres que você perguntou da música, né? Exato. Os mestres da música seguiram o período, né? Isso que a gente chama da Renascença, aquele período, né? Antigo, onde a humanidade estava saindo de um ostracismo, de um obscurantismo, né? Isso, pelas inquisições, né? Isso, e ela entrou numa nova fase. Então surgiram muitos músicos, muitos compositores, né? Isso, muitos violinistas famosos, também muitos pianistas, né? Isso, cantores líricos e tudo mais, né? E aí nasce uma música muito rica, né? E isto também veio junto com o advento das artes, com a pintura também. Então surgiu toda aquela riqueza de pintores, de artes. Então as artes, de uma maneira geral, envolvendo teatro, dança, música, escultura, né? Pintura, né? Cresceu muito. Isso era uma preparação para uma nova sociedade, que ia ser implantada como sinarquia, né? Na França, na Revolução Francesa, infelizmente, né? Não deu certo. Né? Em vez de ter um sistema político só, que tenha liberdade, igualdade e fraternidade, deu três, né? Isso que deu liberdade, o capitalismo, igualdade, o comunismo, né? E fraternidade deu o socialismo, acabou com tudo. E então esse impacto dessa riqueza, pintura, riqueza de estilos, riqueza de modelos e riqueza de música, junto com a Revolução Francesa também teve um problema, mas
Quer dizer, isso quebrou aquele impulso normal. E aí nós tivemos, num período muito grande, grandes mestres, como por exemplo tivemos Wagner. É isso, quem foi o Wagner? Então Wagner, ele tem as músicas iniciáticas. Então Wagner, ele corresponde a uma consciência angélica, um quinto princípio, né? Podemos dizer que era um anjo que desceu, né, dos céus e usou um corpo humano, né? E Wagner, ele tinha uma capacidade, ele chutava o traseiro da pessoa e jogava aquela pessoa nas alturas, mas para levar espiritualmente a pessoa nas alturas. E aí a gente conhece, não é isso? O Anel dos Gobelungos, todas aquelas músicas que ele tem, mas famosas, Os Mistérios do Graal, né? Então aí ele misturou a iniciação junto com a música. Então o Wagner era um iniciado. Ele sabia muito bem o que estava nos fazendo, mistérios menores e nos mistérios maiores. Ele pertencia a movimentos secretos, né? Isso, mas não era propriamente maçonaria, mas era ligado, vamos dizer, hoje seria ligado a uma maçonaria. Tá? Então o Wagner representa isso. A função era chutar o homem para os céus, e ele chutava. Tá? Tivemos um segundo em importância, que foi Beethoven, né? Ludwig van Beethoven. Beethoven, então, ele fazia o contrário. Ele descia o céu, trazia o céu para a terra, e enfiava em cima dos homens. Né? Então um jogava o homem para os céus, que é Wagner, e o outro trazia os céus para a terra, que era Beethoven. São processos inversos, né? E Beethoven, ele tem músicas fantásticas. Eu, por exemplo, ouvi músicas ocultas de Beethoven, que são verdadeiros mantras. O que é um mantra? Mantra é uma música, um som. Como estamos falando de música, então é música, mas vamos considerar como música, mas também é um som, uma palavra, uma frase. Mas mantra é uma música que tem um poder mágico. E o poder de criar texturas. Ao olhar clarividente é possível ver o som. E a gente vê estruturas harmônicas, a gente vê estruturas coloridas, a gente vê composições enormes, né, através da clarividência. Então, na hora que você toca a música, a gente tem uma percepção fantástica, visual. Então você vê a estrutura musical. Então, quem é Beethoven? É aquele que fazia uma estrutura gigantesca, que descia dos céus onde ele estava, né? Que era Wagner, era outro que criava uma estrutura, mas ao olhar clarividente, fantástica, cheia de cores, de estruturas, bem estruturada, e que se elevava aos céus, não é isso? Mas sobre o Beethoven que você está falando, por que ele ficou surdo? Então, esse é o problema que ele teve realmente. Mas não teve nada a ver com o nota errada que ele tocou. Mas mesmo surdo, o que acontece com o Beethoven? Beethoven, ele entrava no estado de sono profundo, e no estado de sono profundo ele entrava muito em comunhão com o espiritual. E quando ele voltava, ele já voltava com a ideia da música na cabeça. E ele simplesmente já tocava. E pedia para alguém, então, escrever essa música, né? Colocar em pauta. Né? Então veja que a música ela é fundamental, porque ela usa o pentagrama. Existe o pentagrama que é o homem, é o pentalfa, o pentáculo, né? Isso. Que é exatamente o grande símbolo da magia, tanto branca como da magia negra. Mas existe o pentagrama que não tem o formato de estrela, mas tem o formato linear, que é a pauta musical, que é o pentagrama também, né? Porque tem penta, né? Tem os espaços e as linhas, né? Então isso cria 5 linhas e 4 espaços, pentagramas, ou 5 espaços e 6 linhas, o pentagrama também. Aí tem a magia do pentagrama. Então o homem é um pentagrama, de pernas e braços abertos é um pentagrama. E através do pentagrama você consegue colocar sons que vão mexer nas vibrações do homem. Isso é muito importante. Então, como é que faz a música? Qual era a missão desses mestres? Era criar vibrações que mexiam com o ser humano. Né? Então, existem 3 maneiras de usar a música para mexer com o ser humano. Porque a música tem 3 atributos. Componentes. Um é ritmo, o segundo é melodia e o terceiro é harmonia. Então o ritmo mexe com o corpo cheio de vida, né? A melodia mexe com a alma, com o psicomental, com as emoções, com os pensamentos, né? E a harmonia mexe com o espiritual. Então o que acontece? Você tem que fazer uma composição dessa tríade, porque Deus é trino, o homem é trino.
Nós somos trinos como cabeça, tronco, membro, braço, antebraço, mão, perna, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, né? E nós somos trinos. Então a música mexe na nossa trindade. Então ela mexe na ação, que é o nosso corpo, fazendo com que a gente se movimente mais. Tanto é que existe música onde a gente trabalha mais, rende mais no trabalho, as vacas dão mais leite, a gente pode até influenciar nos ritmos da plantação, nos ritmos do crescimento dos vegetais, usando a música, né? Então a música é fundamental no ritmo, né? Então o ritmo mexe com a minha ação, com o meu corpo, né? Então, quando você a fala melodia, ela mexe com o meu tronco, com o meu psicomental, com o meu inconsciente, né? Com as minhas emoções, com os meus instintos, né? Isso então é a melodia. E a harmonia mexe com o espiritual, né? E se você fizer um balanço das três, você pode então ter uma música que mexe mais com o seu corpo, ter uma música que mexe mais com a sua alma, uma música que mexe mais com o seu espírito. Vamos dar exemplo, né? Música que mexe com o corpo é samba, frevo, marcha, música que você já está tamborilando, está dançando. Essa música a gente chacoalha o corpo, né? A gente não pode colocar o funk nessa parada, né, Ademar? O funk mexe com o corpo, só que o conteúdo da palavra, da mensagem, é meio deprimente. É primitivo mesmo. É muito ruim, mas não é da minha linha, né? Mas a música, ela mexe com o corpo, né? Quer dizer, o funk mexe com atitude também, ela mexe com luta, com vingança, etc. Então, através do ritmo, a gente tem o samba, a gente tem músicas que mexem com o corpo, que dá energia. Depois a melodia são as músicas românticas, né? Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim, mas... Então veja, as músicas do Roberto Carlos, né? São mais de 600 músicas falando do quê? Mexendo com harmonia, com melodia. Então a melodia mexe com a tristeza, mexe com a saudade, com a nostalgia, com a alegria, com o amor. A hora que você escuta a música, você automaticamente te mexe com as suas emoções. Né? Então tem música que mexe com a tristeza, música que mexe com a alegria, música que mexe com a raiva. Vou enfrentar esse presidente, né? Lembra dessa música? Então, música que mexe com a raiva, música que mexe com medo. Então, as músicas mexem com tudo. Exatamente, a composição certa, os arranjos certos. Então, se eu quero ter um determinado comportamento emocional, que música que eu vou escolher? A música que vai me trazer alegria, felicidade, né? Distração. Não a música então, que vai me mas trazer tristeza. Né? Uma coisa interessante sobre isso, porque, por exemplo, às vezes você gosta muito de um estilo de música, aquilo nos faz muito bem, mas para outro, aquilo traz uma tristeza enorme. Então, por exemplo, aquela música que estava à toa na vida, meu amor me chamou, quer dizer, a música é preguiçoso, né? Mexe com isso, né? Então, tristeza não tem fim, né? É música melancólica, né? Depois música alegre, né? Música que fala da felicidade, que fala do amor, né? A música que fala de corno, né? Corno disso. Então, mas é que tá, de repente você põe uma bossa nova ali com a sua companheira e tal, você vai curtindo uma coisa que para você é saudável, gostoso. Então, é gostoso, né? Ele mexe com... Então, mas aos ouvidos de outros, aquilo pode ser triste, meio ruim, meio depressivo. Depende do estado interno de cada um. Então, mas a música, ela tem um conteúdo emocional, ela mexe com a melodia, ela mexe com a melodia. E a melodia, você toca de acordo com o coração de você, né? E outro tipo de música seriam os cantos religiosos, por exemplo. Cantos de exaltação, cantos de louvor, que as religiões têm, como os cantos gregorianos, por exemplo, né? Então são aquelas músicas que te elevam ao espiritual, favorece você entrar no estado de espiritualidade, no estado de devoção, no estado superior, né? Então os mestres, eles vieram para cá, mas cuidando da música, exatamente para mexer com as pessoas. Então tem aqui, você pega você pega, por exemplo, um Bach, né? A música de Bach é diferente. Exatamente, quem é Bach? Ela mexe exatamente com os seus valores anímicos, emocionais. Liszt mexe com os seus valores emocionais também. Mozart também, não é? Mexe muito com os valores mentais. Mentais, já é outra parada. Mozart é muito intelectual. Vivaldi é muito alegre, né?
Então as músicas têm os ritmos dentro dela. Né? Então você tem o andante, você tem o alegre, né? O alegro. Então as músicas alegro são músicas que mexem com isso. Né? Então esses mestres vieram a mexer nas pessoas, não só na ação, para reagir contra a pobreza e para reagir contra as monarquias. Né? A ação, né? São músicas que mexem com a pessoa. Isso até levou à Revolução Francesa, né? Esse tipo de trabalho. Música que mexe com os valores emocionais. Mas era um conjunto de coisas ao mesmo tempo. E músicas espirituais, né? Então, por exemplo, Beethoven tem uma música que chama Requiem. É muito rara e ninguém tem essa música. É uma música de auto-iniciação. É uma música assim que realmente você leva a uma exaltação aos valores extremos da espiritualidade. Então veja, Beethoven realmente era um ser especialista. Podemos dizer que os dois principais é o quinto princípio, o angélico, que é Wagner, e o sexto princípio, que é mais um semideus, podemos dizer, né? Beethoven? O semideus, Beethoven, né? Que é muito mais forte, muito mais intenso, espiritualmente falando. Então quer dizer que Bach e Mozart não entram nessa história? Eles entram no aspecto humano. Não é o grande mestre da humanidade. Influencia, não, sim, dando tônicas de alegria, de festa, de dança, de entretenimento, de cultura. Mas existe também algo que é importante falar, né? Os violinistas. Né? Então nós temos, por exemplo, violinistas que foram famosos. Todo mundo fala, existe o Paganini. Exatamente, Paganini. Todo mundo fala que Paganini é São Germano. É uma maior mentira. Não tem São Germain ou São Germano. Não tem nada a ver com São Germain, né? Ou São Germano. Nada a ver. Ele tem a ver com o Paganini mesmo. E ele tinha uma relação homossexual muito forte. E até a pessoa cometeu suicídio. E ele impregnou a alma daquele que praticou o suicídio, que era amante dele, e parte da tripa ele incorporou no instrumental. Caramba! Então, quando ele tocava o violino, em prática de magia negra, Paganini fazia o quê? Todo mundo chorava no auditório, todo mundo ria no auditório, tocando violino, que é um instrumento difícil, né? E as mulheres sentiam orgasmo. Nossa. Elas ficavam vibrando de orgasmo na cadeira. Magia, Ninguém fala isso. Então, em cima do que. Não, é verdade, isso, por isso que é Paganini. Pensa que Paganini é só música, não. Tem o lado oculto de Paganini, né? Que isso, Helena Petrovna Blavatsky, né? Se fala muito desse caso, né? Então, esse é o Paganini que tem práticas de magia da esquerda, magia tenebrosa, magia das trevas. Já o Saint-Germain, né? O São Germano, para os mais íntimos, né? Não tem nada a ver com o Paganini, tem a ver com o Giannini. É outro violinista, totalmente diferente, que exaltava e fazia a pessoa entrar em estado de êxtase, de felicidade, de amor, de ética, de justiça e de moral. Nenhuma, opostos. Totalmente opostos. O Ademar, eu sei também que o pessoal às vezes fez essa composição para beneficiar a digestão. Né? Teve gente que compôs exatamente para essa finalização. Você tem músicas que mexem nos seus ritmos sexuais, nos seus ritmos metabólicos motores, nos seus ritmos de reações digestivas, no seu processo mental, no seu processo emocional, você mexe com tudo. Então, que foram e existe até uma música inaudível na forma de ultrassom, maléfica, diabólica, que determinados países lá do hemisfério norte utilizam para deixar as pessoas zumbis. Fica assim, por exemplo, apáticas, e com dificuldade de decidir, exatamente para experiências com aspectos de domínio, de conquista. São músicas inaudíveis. Essas são as mais perigosas de todas. Abaixo de 10 MHz. E a gente encontra isso aí, assim, até mensagens subliminares. São experiências militares, mas são formas de músicas também. Essa é melhor nem ouvir. Um outro assunto. Só para a gente finalizar aqui, Ademar, tem alguma coisa oculta desses mestres que eu falei? Mozart, que a gente não tocou no assunto, Mozart, de Vivaldi, de Bach, alguma coisa que a gente possa colocar para o nosso público que não conhece um pouco desse ocultismo? Então, eles eram seres especiais mandados naquela época para dar uma nova tônica no mundo, né? Consciência Sagratina, né?
E isso se houve, houve uma profusão, né? Não foi um só, foram vários. 56, né? Então aquilo foi um movimento, como nas artes também foi um grande movimento. Na ciência não, porque mataram todo mundo como bruxos, né? Mas aí isso teve uma cobertura, uma proteção através dos reis, das rainhas, que isso era a parte da nobreza. Então com isso não atacaram essas novas aberturas na sociedade. Mas o tecnológico, o científico, sim. Aí esses foram perseguidos como bruxos, foram mortos, mas músico a gente não tem. Mas essa músico clássica também não tem, matar, matar, não é isso. Pintores, dependendo do que ele pintava. Se pintava algo contrário à igreja da época, aí trauma. É porque também tinha feito. Eu ouvi falar. Eu também ouvi falar sobre aquela composição. Então o mestre fazia a música de acordo com a composição dele, da partitura dele, era feita a igreja. Para se tocar aquela música. Achei bárbaro. Sim, lógico, porque são sons, né? A reverberação. Então os monges construtores, eles estudavam sons. Então todos os templos, eles têm uma construção exatamente para fazer com que o som tenha uma propagação. Não só através da fala, mas também através da música, para dar um encorpamento maior na música que tem o agregado de harmonia, que são as músicas religiosas. Acho que interessante, né? Acho que a gente conseguiu concluir bem. É uma linha assim que as pessoas às vezes não estão muito acostumadas a ouvir. Eu posso né? dar o meu exemplo aqui. Eu escrevo meus livros, eu só consigo escrever escutando. Eu não escuto música clássica, para mim não faz muito sentido. Mas eu só escuto músicas do George Harrison e do John Lennon. Por causa da harmonia, eu acho. Beatles. Não, John Lennon e George Harrison, não os Beatles. E Interessante isso me isso. leva ao plano espiritual e eu trago as mensagens. Interessante. Não consigo, se colocar outra música, não escrevo. Não dá resultado. Por causa da harmonia que acho que o Lemar falou. E me leva a um outro plano. Até a saída de corpo, tudo isso a gente pode trazer através da música, né? Bom, então, amigo internato, acho que foi um pouquinho mais explorado, a gente não tem muito tempo para falar sobre essas coisas, mas de repente vai dar uma explanada legal sobre isso. Vamos ficando por aqui, a gente vai trazer logo um tema novo para vocês. Até lá. Olá, amigo internauta, eu, Fred João, Carlos Torres, professor Ademar, continuando aqui um papo muito interessante aqui sobre filosofia, sobre teosofia. A gente vai hoje entrar num assunto onde a gente tem muitas perguntas, mas quase muito poucas respostas. Então, uma delas a gente quer saber sobre o que é Baphomet, né, professor? O tempo de Karnak, realmente, o que significou essa iniciação por lá? Enfim, o bode na maçonaria, essas simbologias, né? O que a gente pode aproveitar desse conhecimento, professor, e a gente colocar para o nosso internauta? Sim. Bom, o bode, na realidade, ele é o animal mais sagrado na face da Terra. Por que eu falo isso? Porque ele foi usado na mudança da genética do homem macaco, do homem gorila, do homem orangotango, né? Que nós éramos, que era o plano Terra, para o homem que nós somos, mulher que nós, como existe hoje. E o elemento base para mudar a genética foi o bode. Por que isso? E os caprinos, né? Isso aí vem o bode, numa primeira linha bode e cabra, depois vem o carneiro, né? E a ovelha, e depois vem o cordeiro, né? Isso por causa do fator genético que foi trabalhado no animal. Então a gente tem o bode, tem a vaca, que é super importante, tem o leão, que é super importante também, tem a águia, nós temos o sapo, temos o cavalo, temos o gato e uma série de animais. E a mudança genética do animal permitiu mudar a mudança genética do homem macaco na fase lemuriana, da mulher macaca, o homem orangotango, 4,30 metros, aquele bicho enorme, que a gente éramos muito grandes, as árvores muito grandes, os animais muito grandes, os dinossauros, os pterodáctilos, todos aqueles animais. Então isso foi mudado o plano Terra, a gente chama isso de revolta à Lua. E para mudar o plano Terra, teve que mudar a genética animal, para depois, mudando a genética animal, fazer a genética hominal. Porque o homem, ele representa a somatória do reino anterior, que é o animal, do vegetal e do mineral. Então, a cabra representa o animal síntese. Por isso que a divindade sempre começa no seu aspecto negativo com figura de bode e com figura de cabra. Por isso que os hebreus, em seus templos, tinham dois bodes. O bode de ofertório e o bode de sacrifício.
O bode de sacrifício é chamado o bode do culto, onde ele sacrificava o bode, pegava o sangue, como o padre na igreja joga água benta, ele jogava o sangue em cima das pessoas. É o sangue do bode, chama bode de ofertório. E existe o segundo bode, que é o bode expiatório, que ficava amarrado na porta do templo. Aí quem entrava chutava o traseiro do bode, Então, cuspia no bode vagabundo, bode doente, bode sujo, bode nojento, bode azarado, bode pobre, e joga tudo quanto é lixo em cima do bode, né? E o bode, coitado, recebia todo aquele lixo e depois eles levavam esse bode para morrer no deserto. E quando esse bode morria e era decomposto, né, então tudo que ele levou de mazelas, de desgraças, de xingamento foi junto com ele. Levou todos os azares. O que chama bode expiatório? Aí que veio a palavra. Então, são dois bodes, na realidade. Então o bode sempre fez parte dos rituais mais antigos hebraicos, né? E sempre fez parte dos rituais africanos. O candomblé faz o sacrifício do bode, né? Como a gente sabe. O bode, quer dizer, não nascido, ele é símbolo do hinduísmo, das religiões hindus, porque é o animal que mais sobe alto nas montanhas, e vem o caiaque, não é isso? Que é um animal maior, mas vem dessa mesma linhagem do bode, né? Então ele é conhecido como isso. Depois vem o carneiro, que representa todo um processo do carneiro, é o primeiro signo do zodíaco, né? É Áries, que é o carneiro, né? Aí vem o chifre, né? Já revolto, não bicudo, mas revolto para a terra. E depois vem a fase superior, terceira geração, ou fase, que é o cordeiro, como Jesus é o cordeiro de Deus, etc, etc. Né? Então vem o cordeiro. Então ele é um animal sagrado dentro do processo ritualístico, porque liga-se à nossa genética. Né? E aí vem a transformação genética. E a transformação genética está diretamente ligada ao bode. Agora você vai entender o porquê das figuras egípcias ter, por exemplo, Horus com cabeça de falcão, Sobek com cabeça de crocodilo, Hathor, né, isso, com a parte superior de vaca, não é isso? Tem o deus hipopótamo, tem o deus macaco, Tóter, o deus cachorro, tudo com esse processo, Ibis, né, isso, deus Aibis, né, isso, Anubis, né, isso. Então aí vem todas essas figuras que os egípcios têm, que a mitologia romana também tem, a mitologia grega, que o romano copiou, a mitologia grega tem o quê? Tem as harpas, as górgonas, aqueles animais que são meio pássaro, meio monstro, meio homem, né? Minotauro, né? O centauro, que é meio homem, meio cavalo. E vem essas mitologias, né? Que é o que é? É exatamente a mudança genética para aperfeiçoar o ser humano. Esse foi o momento da transição. Isso, é uma história genética isso daí, né? Nossa, que os arqueólogos não falam, não conhecem. É um culto, né? Que é um culto, é sagrado, é espiritual, está nos templos, está na história, né? Que é a mudança genética. E na maçonaria tem um bode de Mendes, né? O famoso bode de Mendes. E aí fala, maçom é bode, né? Então maçom chama maçom de bode, né? Mas por que chama isso? Porque Mendes, né? Também teve Mênfis, Mendes, que corresponde exatamente a uma capital. E lá existia todo um culto ao bode, né? Como tem o hebraico, Memphis. Também tem lá. Chama bode de Mendes, né? E também é o mesmo de Mênfis, né? E aí vem o sistema do bode, que dá origem ao Bafomete. O que é o Bafomete? É uma mistura, é uma miscigenação genética, onde o Bafomete tem cabeça de bode, macho, ele tem corpo de mulher e tem pernas, a parte de baixo, de cabra. Nossa. Feminina, né? Então é uma mistura de bode, um bode, né? É o arcano 15 do tarô, chamado Diabo, né? Arcano 15 chamado Diabo. Então ele chama Bafomete. Então o que é o Bafomete? É a mudança da esfinge. Então o que é o arcano 15 do tarô, que é o grande arcano, que é o que representa o signo de Sagitário? É exatamente o Bafomete, que ele tem cabeça de bode, corpo de mulher, cintura fina, seios, né? E aqui está escrito coagula, e aqui solve, né? Desmancha e constrói. É exatamente a reencarnação, o processo de acerto genético, né? E aí vem a figura do Bafomete. Então o que representa o Bafomete? A figura da alma mundi.
Então, se você olhar a alma mundi hoje, é a figura do Baphomet. É um animal homem, mas não é ainda homem, porque nós somos atrasados. E aí vem o culto a Baphomet, que vem o culto nas tradições sagradas egípcias. E aí vem a iniciação de Karnak e a iniciação de Luxor, né? Você lembra que nós tivemos lá? O que é? De Karnak. Inclusive a entrada de Karnak é um corredor de carneiros. A gente tem um corredor onde a gente tem carneiros, é isso? A gente tem cabras, carneiros, ovelhas, até chegar no homem lá na frente em Luxor, né? E de Karnak, que é muito grande, 3 km, tem a avenida que liga a Luxor, né? Então é uma avenida e tem esfinges dos dois lados, são esfinges. Estão descobrindo ainda. Eu fui o ano passado lá, estão ainda cavocando. No tempo de Karnak, que é o tempo onde nós tivemos todos os Ramsés, os grandes Ramsés, foi construído por muitos faraós, e cada vez que eles construíram novas colunas, né? Tem até na parte traseira, lembra que a gente viu? Tinha a figura de Amenófis IV, que é Cunaton, crucificado. Exatamente na posição que Jesus foi crucificado. E lá tem uma inscrição, né, oculta, que diz: é assim que eu vou voltar. Isso vai acontecer comigo no futuro. É uma espécie de vaticínio, uma profecia. E lá no tempo de Karnak tem o Sancto Sanctorum, que é uma salinha pequena, né, onde ficava o Baphomet. E a iniciação dos faraós sempre via o Baphomet. Era como que verificar o que está acontecendo com a humanidade. Se a humanidade piora, o Baphomet fica mais feio. Se a humanidade melhora, ele vai ficando mais bonito. E o objetivo daquele monstro, que é cabeça de bode, tronco de mulher e perna de cabra, né, parte inferior de cabra, representa uma mudança genética. Uma mudança do homem macaco gorila no homem que nós somos. Então, lá mostra a metamorfose, a transformação da alma. E o objetivo daquele Baphomet é ser um ser de luz, de grande luz, o ser perfeito, né? Exatamente como é Jesus ressurreto, que está no Apocalipse, logo no início, descrevendo como ele é, um ser de luz, né? Então, o nome desse arcano é Baphomet, é o diabo, mas o nome verdadeiro dele é a grande luz, que é Lúcifer, né? Representa a luz. Por isso que usa o bode e a cabra, que é o anjo caído, que veio mudar a genética do homem, que veio transformar o homem gorila, o homem macaco, no homem que nós somos. Esse é o trabalho de Lúcifer, né? O pessoal vai ficar louco. E nesse Sancto Sanctorum, 3 km, né? Ele ficava permanentemente lá, o ano inteiro, e só tinha acesso faraós, seres de alta hierarquia, né? Que eram anjos e semideuses, né? Que usava a cruz ansata, é anjo, e semideus usa a cruz e outro símbolo do semideus junto, né? E aí então, uma vez por ano, tinha uma procissão que saía do Sancto Sanctorum de Karnak e até o Sancto Sanctorum em Luxor, que era a iniciação humana de Luxor. Lá era humana, ela era do povo. Fazia uma procissão mesmo. Uma vez por ano só, tinha direito a ver. E aí via a transformação. Então, cada ano, esse Baphomet ele era menos feio. Ele era trabalhado para ficar mais bonito. Até que ele se tornasse um ser lindo. Mas se a gente for pegar a alma mundi hoje do ser humano, é horrível, né? Nós temos muito mais defeitos e imperfeições do que qualidades. Então nós somos o arcano 15, nós somos a própria expressão do Baphomet. E o Baphomet é a esfinge em pé. Então a mesma esfinge que tem na frente das pirâmides, né, é a esfinge deitada, né, com aquele kepis, com figura, o rosto humano, mas com o corpo animal. É a mesma esfinge que está no tarô, no arcano 2, que está debaixo, né, da papisa, debaixo do trono. É a esfinge que vai se transformar. Está no arcano 2, está no arcano 3, no escudo da imperatriz, né? Está no arcano 4, na pedra cúbica, a pedra da sabedoria, que o rei do mundo está sentado. Está no arcano 7, que é o Cal, né? Está no arcano 10, né? Isso tem. No arcano 10, que é exatamente virgem, né? Isso está em cima de um pedestal, que é a roda da fortuna, né? Que é o signo de virgem, né? E está no arcano 22 explodido, né? Os 4 elementos explodidos
a esfinge aberta. Então tudo isso é um simbolismo de auto-iniciação. Então aí vem a iniciação do Baphomet, a iniciação da esfinge. Então, por exemplo, o Papa Clemente V, que de Clemente não tinha nada, ele mandava queimar gente viva, e o rei Filipe IV Belo, que de Belo não tinha nada, era asqueroso, né? Farrista, sem vergonha, pinguço, e eles então brigaram com os templários, a ordem do templo, né? E aí queimaram Jacobus de Molay, que foi o grão copta da maçonaria, o grão mestre da maçonaria, porque adorava o Baphomet. E aí vem a história do maçom ser chamado de bode, porque adora o Baphomet, adora essa figura que é o diabo. Mas não é o diabo, é o homem sendo transformado geneticamente, do homem macaco para o homem-homem, tá? Mas o maçom não adora, é confrontamento. Quer dizer, tenha peito, enfrente a sua esfinge, é enfrentar a sua alma. Então essa existe, é a ligação. Tá? Então existe uma experiência muito importante no ocultismo, é quando eu vejo minha alma. A minha alma não é bonitinha, ela é feia, porque ela acumula todo o meu passado, né? Todas as minhas vidas, minhas encarnações. Então ela é muito feia. Então na hora que a pessoa vê a sua própria alma, é um monstro. E ela sai correndo dela mesma. Ela comete, ela nem aguenta passar na experiência, ela morre, ela tem ataque cardíaco. Ela tem que ser preparada para poder ver a si mesma, que é a sua própria alma. E ela é horrível. À medida que a gente evolui, essa alma vai ficando mais limpa. Então, quando uma pessoa entra na iniciação, existe o encontro com o Brau, que é o encontro com o Baphomet, o encontro com esse bode aí, né? Significando bode. E aí você nunca mais deixa de ver, ele fica permanentemente ao teu lado, só você vê. Só que tem uma vantagem. Quando você faz uma coisa que você não sabe se é certo ou errado, você olha pro bicho lá. Se ele ficar mais feio, é errado. Se ficar menos feio, é certo. E se eu tentar melhorar, não falar mais palavrão, não olhar para a mulher gostosa, a mulher que passa por aí, ou homem, né, a mulher fazer isso, vai mudar alguma coisa? Não. Mas se eu conseguir trabalhar para a humanidade, mudar dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, escrevendo livro, dando palestras, falando na rádio, falando na televisão, eu olho para ele e ele muda rapidamente. De repente ele vira um ser de luz lindo, ele vira Cristo. Nossa, que interessante. Então, o que ele é? Ele é o anticristo. Em outras palavras, a ignorância, o mal, a besteira, a idiotia, que se transforma no Cristo, na luz, de cristal, né? De luz. E a fase intermediária é uma fase que é o Baphomet. Totalmente ligada à sua concepção. A sua consciência, a sua evolução. Interessante. E onde se encaixa Joshua Ben Bandira na evolução com eles? Onde se encaixa? O Jesus que o pessoal conhece. Joshua Ben Bandira? Então, ele é o Cristo. Quer dizer, ele foi o primeiro anjo que adquiriu o corpo de luz. Então, como é que é a figura que deveria estar nas igrejas? Não é aquela figura nojenta de Jesus crucificado, cheio de silício, né? Instrumento de suplício, né? Dando medo, dando culpa. Não. A igreja diz, o padre diz para a gente temer a Deus. Não tem que temer a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus, não temer a Deus. Não temos se afasta. Então, existe a figura no Apocalipse, e o Apocalipse foi ditado por Jesus diretamente a João Boanerges. É o único que dá a Bíblia toda. Que ele fala exatamente. Ele diz como é que ele é. Então, ele tem o cabelo branco como a neve, ele tem o corpo todinho feito de luz, ele tem os olhos vermelhos com uma luz intensa e inquiridora, ele tem da boca, sai uma espada de 2 gumes, aquela espada tortuosa de 2 gumes, né? Ele tem um talar branco, que é uma túnica, né? Uma túnica que cobre o corpo inteiro, vai até os calcanhares, né? Esse é um talar. Um cinto de ouro que vai do umbigo até o peito, dourado, né? E pés de bronze pegando fogo. Essa é a figura de Jesus ressurreto, né? E ninguém fala. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Só que está na Bíblia. Todo mundo abre Bíblia, pastor abre Bíblia, mas ninguém pode. E tem um Jesus, né, isso, que é o aspecto antes de ter o valor. É aquele que passou, que sofreu e que é o Cordeiro de Deus. E quer saber como é que é o Cordeiro de Deus?
Está na Bíblia. É o cordeiro com aspecto de morto, em pé. Ele tem 7 olhos e tem 7 chifres. Esse é o cordeiro de Deus. Aí você vai nas igrejas, você vê o cordeiro de Deus branquinho, com uma fitinha amarela, em cima de um livrinho, né? É tudo falso. Para quê? Para não falar a verdade para o povo. A verdade religiosa é outra. O cordeiro de Deus tem 7 chifres e tem 7 olhos. 7 chifres são 7 poderes, 7 olhos são 7 entendimentos. 7 dimensões. E o único que pode, por ter 7 chifres e 7 olhos, e por ser o cordeiro de Deus que morreu em holocausto, né, para ajudar a humanidade, é o único que pode abrir os 7 selos e todo o aspecto centenário do Apocalipse. Olha que coisa interessante, né? Então a gente... Isso acho que a gente deu, né? Deu uma visão muito geral boa sobre o bode. Tem mais alguma pergunta, Carlos? Não. Eu sei que o nosso internauta vai falar, esse homem é doido, mas não sou doido. Estou tirando Se alguma coisa errada. você estudar, não é isso, as figuras egípcias, de ter meio homem, meio animal, e for atrás da mudança genética da humanidade, e saber que o homem não é descendente do macaco. O macaco não existia. O macaco era o homem, gente. Ele ia ganhar a mente, só faltava ganhar a mente. O macaco era o homem. O homem não é descendente do macaco. Não foi o lemuriano que O homem transformou macaco outra, é que foi mudado, né? Aí, como prêmio para isso, né, foi criado o macaco. Então o macaco é que descende do homem. Então nós vemos animais, geneticamente poderia misturar, misturou com uma lontra de 5 metros, nós vemos um macacão de 4,30 metros de altura, e daí nasceu o macaco, que é o rei dos animais. Nossos filhos, né? O verdadeiro rei dos animais é o macaco. Por isso que ele tem uma genética, 99,8% da genética humana. Igualzinha nossa, né? Igualzinha nossa. Então, nós éramos o macaco, o homem era o macaco. Essa é a grande diferença. Houve uma mudança de rota aí, né? E o homem virou esse homem pela mudança genética, usando a cabra como elemento de base. Quer uma prova da cabra? Por exemplo, o grande Zeus, ele se amamentava de quem? Quem era a mãe de Zeus? Uma cabra. Chamava Amalteia, ele mamava nela. Ele era muito forte o moleque, com o leite de cabra, né? Que brincando quebrou o chifre da cabra, que aí deu origem então a cabra de um chifre que depois virou um unicórnio. Né? Unicórnio, daí que saiu o Aí unicórnio. virou, Então, daí que nasce a origem dos unicórnios. E aí, aí aquele é oco, né? Para poder, se não pesa muito na cabeça, aí passou o símbolo da sorte, chama cornucópia. Que é o símbolo do Silvio Santos, né? Da riqueza dele, e deu certo para o Silvio Santos, né? A cornucópia, que é um chifre de cabra saindo moedas de dentro dele. Olha, você já sabe então segredo. Esse é o símbolo da riqueza, né? Tá? Então, depois, vamos de uma outra mitologia do outro lado lá. Vamos falar de Wotan, vamos falar de Odin, dos Eddas, livros sagrados escandinavos, né? dos Eddas. Então, Wotan, Odin se amamentava do quê? Da cabra Heidrun. É a mesma coisa. Então aí vem a história da cabra na genética. Olha que interessante. Bom? Sempre tem a cabra ou o Sempre cordeiro. tem a presente cabra o tempo todo, né? presente. Sempre a cabra. Bom, muito bacana. Bom, pessoal, então, vocês também se curtiram tanto quanto a gente aqui, esse bate-papo tão gostoso com o professor Ademar. A gente também curtiu e ficamos então para um outro programa para começarmos um novo tema com vocês junto com a gente, tá ok? Valeu, gente.